O HQCG é uma série de programas para discutir a criação e o desenvolvimento de histórias em quadrinhos com autores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse projeto foi selecionado pelo edital Morena Cultura e Turismo, patrocinado e apoiado pela Lei Aldir Blanc, FEMIC, Sectur e Governo Federal. Um salve a todos e todas. Estamos começando mais um episódio dessa série de vídeos que trata da criação e desenvolvimento de quadrinhos, com autores do Mato Grosso do Sul, especificamente da cidade de Campo Grande. Hoje o nosso assunto é publicações, aquilo que a gente já lançou, nossas experiências com isso, e aquilo que a gente está preparando, está lançando. Então, a gente vai começar esse papo. Eu queria introduzir uma pergunta que qual foi a primeira publicação que vocês fizeram? O que levou vocês a fazer isso? E as dificuldades, o que vocês aprenderam com o processo, até o que aprenderam a gente pode até deixar para mais tarde, que a gente vai falar das novas, e com certeza as novas publicações tiveram muitos mais acertos por consequência das primeiras publicações que a gente, com certeza, pisou mais na bola, né, por assim dizer. Então, eu queria convidar aí o Emanuel para dar uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite não, porque a gente não sabe que horas que as pessoas estão assistindo, mas para dar um salve para o pessoal e falar sobre isso um pouquinho. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? O meu primeiro lançamento foi em 2015. Eu fiz a primeira edição do Lazarus e eu fiz essa edição para participar do FIC, né? Lá em BH. Então eu falei, cara, eu já tinha alguma coisa mais ou menos elaborada e não podia ir para o FIC sem uma edição, né? Sem uma publicação. Aí minha primeira dificuldade foi, a princípio, impressão, né? Imprimir. Um negócio desse sai caro. E, cara, eu tive uma sorte muito grande, porque eu, graças a Deus, nesses anos muitos anos que eu trabalho com caricatura, eu conheci muita gente. E eu tinha um amigo meu que na época ele apresentava um programa na TV e, cara, ele conhecia muita gente. Cara, ele conseguiu uma gráfica para me patrocinar. E aí eu tive muita sorte, assim, sabe? Mas foi, assim, muito rápido. Faltava, tipo assim, uma semana para ir pro evento. Aí eu tive que terminar a edição. Inclusive, olha só que sacanagem. Eu peguei e fui inventar moda, tava tudo corrigidinho, tudo bonitinho. Aí eu peguei e fui inventar a moda de trocar a fonte, porque eu não estava gostando da interrogação dessa fonte. E aí eu troquei a fonte e mandei para a gráfica. Só que os caras, pô, uma gráfica, hein, cara? Os caras não tiveram o trabalho de perceber que estava lá, faltando acento, porque tem esse negócio de fonte, né? Às vezes falta. Cara, eles não tiveram nem o trabalho de me avisar, eles simplesmente foram lá e imprimiram. Aí quando ficou pronto, eu olhei assim e falei, puta merda, né, bicho? Sacanagem, né, cara? Era só falar, Manuel, será que não dá para trocar a fonte e tal? Então, isso aí foi uma das primeiras. Eu percebi que eu não poderia fazer nada de última hora, assim. Você entendeu? Tinha que ser pelo menos eu tinha que estar com um negócio pronto e redondo, né, cara? Então eu aprendi, por exemplo, que tem que ir lá na gráfica antes, que tem que fazer um teste, um boneco, uma impressão para ver se está tudo ok. Então, quer dizer, eu tive que aprender da melhor maneira, né? E aí essas edições, deu tudo certo, ficou lindona, ficou, cara, eu tenho aqui umas duas aqui, já esgotou já. Ficou lindona, formato americano, tudo bonitinho, cara. Só teve esse porém aí. Mas foi assim, a minha primeira vez. Qual foi o ano? Foi em 2015. Foi quando o Lazarus praticamente nasceu, né? Ele tinha bem antes, né? Personagem meio antigo pra caramba, de gaveta, né? Mesmo ali, né? A primeira publicação do Lazarus foi em 2015. Colocar na rua mesmo foi em 2015. Exatamente, foi lá no BH, lá, no FIC. Legal. E aí, Vanik? Bom, o meu primeiro quadrinho que a gente lançou foi em 2014, Detalhes, uma graphic novel, né? Porque, assim,
Eu lancei assim, eu quis fazer uma graphic novel, não é pelo desejo de fazer muitas páginas, não, mas era porque eu não queria continuar a fazer uma série, né? Eu queria contar uma história, só que aos poucos, quando eu fui construindo a história, ela acabou saindo do trilho, vamos dizer assim. E eu quase perdi a mão, vamos dizer assim. Eu quase perdi a mão na questão do roteiro, porque primeira vez, né, cara, totalmente inocente na questão da produção do quadrinho. Tanto que a fonte que eu usei chama Acme, e hoje eu uso uma outra fonte, né? Eu uso a Lula Borges, não sei se você conhece essa fonte. E eu quero mudar e criar a minha própria fonte. Eu fiz um curso de quadrinhos digitais recentemente, que ele ensina a gente a fazer a própria fonte, assim, né? Bem bacana. Mas, assim, eu entrei no Fundo Municipal de Cultura em 2013, a gente ganhou o edital, foi o nosso primeiro edital, e a gente teve 6 meses para a produção do quadrinho, e aí nos estendemos por mais 6 meses para entregar redondo. Tanto que eu tive problema com gráfica também, uma gráfica boa, porém, os caras me entregaram impresso, tipo, metade, né, era 1.000 livros, né? E metade dos livros veio como se eu tivesse sido pisado, assim, uma marca de pé na última página. E aí eu mandei devolver, os caras vieram aqui, pegaram de Kombi, levaram todos os livros. E aí, olha outra cagada. Eles imprimiram, não, assim, eles tiraram a capa, colaram e cortaram mais 5 milímetros da minha capa, cortou a bota do personagem embaixo, assim. E tipo, eu sei do desenho que eu fiz, eu sei certinho como é que eu trabalho. E quando você coloca, ele, você tá perdendo, tá faltando aqui milímetros aqui na capa, porque a gente tem a margem de sangra e tudo mais, para não cortar o pé do camarada, e cortou, né? E foi assim, foi um negócio muito complicado. E naquela época, eu mandei esse quadrinho, quando a gente imprimiu, para várias pessoas, né? Vários blogueiros, vlogueiros, né? Para eles avaliarem o trabalho, ver qual que é o caminho que eu deveria seguir, né? Porque, assim, quando o cara de fora lê, ele tem uma percepção, né? Então, assim, foi unânime a questão não só do cunho religioso que tem o livro, mas a questão, assim, para onde eu estava indo. É quase uma questão meio suspense, meio terror, que é o livro, né? O Fernando Bedin falou que ele tinha um quê de bebê de Rosemary. Falou assim para mim, né? Eu falei, tá, beleza. Você que sabe, né? Cada um interpreta de um jeito, né? Mas, assim, foi bem interessante. Hoje, eu tenho apenas alguns exemplares em casa, hein, cara? E olha que é um livro grande, pesado, para você mandar para o correio, é caro. E a gente conseguiu, com essas divulgações, a gente conseguiu mandar para várias partes do país, assim, sabe? Foi bem bacana. Mandei para a Comic Shop também, e foi bem bacana. A primeira publicação, assim, foi um fôlego, mas, assim, eu olho para ela hoje, eu sei dos meus erros, eu vejo o que eu errei ali, né? Como a gente falou da outra vez, né? Mas foi bem interessante. Foi em 2014 a primeira publicação, E, final de e 2014. você acha, assim, isso é uma coisa que eu tenho para mim, mas aí eu queria que você compartilhasse. Você acha que se você não tivesse lançado, né, tivesse sendo perfeccionista e querendo arrumar o tempo inteiro, não haveria crescimento, né? Eu acredito, né? Cara, é aí que tá. Quando você tem um edital, você é obrigado a lançar naquele tempo, senão você perde o dinheiro. Então acaba que você, cara, eu fiz várias revisões, várias pessoas leram o livro, né, a versão beta dele, e eu falei, cara, não tem mais para onde ir. Nós ficamos aqui em casa no último momento antes de mandar para a gráfica, revisando a introdução, os textos iniciais, né, os textos de começo. E, cara, a gente trocou muita coisa até chegar no final. Falou, não dá mais tempo. Tem que mandar para a gráfica, porque 19 de dezembro é o lançamento, e os caras têm 15 dias para imprimir, não vai dar tempo. Aí eu fui na gráfica, vi o acompanhamento, os caras me deram a boneca, sabe? Tudo bonitinho, cara. O problema foi quando eles entregaram o livro. Uhum. Entendeu? É. Esse foi o problema. Tem verniz localizado, aquela coisa. Eu vi todo o processo, eu tenho filmado todo o processo de impressão, cara. Né? Mas essa questão aí se eu não tivesse lançado, eu ia ficar um bom tempo com o quadrinho ainda, porque ele é muito grande, cara. Então eu ia estar refazendo de novo, refazendo detalhes dele de novo, né? Então, assim, hoje, se eu pegar ele, eu quero refazer, eu quero redesenhar. Eu nem pego nele, entendeu? Essa é a questão.
Tem o Chico, ele fala, né, quadrinista, ele fala que ele dá o melhor dele naquele momento, né? É o que ele pode fazer naquele momento. Mas ele se empenha, que é mais ou menos o que você estava falando, né? Quer dizer, naquele período, o Vanik daquele momento ali, a sua esposa naquele momento, era o que vocês tinham para se empenhar era aquilo, né? Sim, Hoje, obviamente, não é tinha outra mais nada. coisa. É, Você se esgota, você se espreme até o último, cara. e aí, assim, só que isso daí te fez crescer, né? Porque se você olha para o seu trabalho anterior, né, de anos atrás, e você tem críticas a ele, para mim, no meu entendimento, você cresceu. Porque aí você consegue enxergar, né? Porque tem gente que não consegue enxergar essas nuances, né? E dizer, olha, eu poderia ter melhorado aqui, né? Poderia ter feito diferente ali. Mas você só pode saber isso hoje, né? É o Vanik do hoje, né? Não é o Vanik do ontem, né? O Vanik do Então, ontem mas teria como. eu acho, por exemplo, que o lance de você publicar várias vezes é o que vai te dar esse respaldo para melhorar. Então, Totalmente. às vezes, você fica assim, você já quer na primeira edição ser um best-seller. Não, Não. não é esse o termo para quadrinhos, né? Assim, ser um sucesso de vendas, entendeu? Uhum. Não é. Você já quer ganhar o HQ Mix na primeira? Então, tipo assim, você tem que fazer, trabalhar assim, publicar mesmo, ter esse desprendimento. É lógico, você não vai publicar qualquer coisa, mas você tem que ter um certo desprendimento, sabe? Falar assim, cara, eu fiz minha parte, agora eu quero ver o que vai dar disso aí. Acho que tem que ter assim, mais ou menos esse. Porque a quantidade e várias publicações é que vai te dar, cara, essa segurança, sabe? Vai te dar essa bagagem, eu acho, né? Mas já falei já. Você tá mudo aí, ô, Fábio, tá mudo. Ah, é. Desculpa, eu tô chamando o Anderson, mas tô mudo. Diz aí, Ninguém está Anderson. ouvindo. Diferente de vocês, eu ainda estou no começo, né? Então, a minha primeira publicação foi um fanzine pela XD Comic Shop. Nem, nem lembro direito o nome do fanzine, mas foram algumas publicações pequenas. O Perfect X mesmo, a primeira publicação dele foi uma versão beta, né? Tipo, uma edição zero, que eu coloquei algumas das primeiras tirinhas que eu tinha feito e resolvi publicar. Agora que eu estou planejando, estou trabalhando numa coisa nova. Você, Fábio e o Vanik já viram, né? O que está saindo. Eu estou refazendo as primeiras histórias do Perfect X, atualizando os textos, atualizando os desenhos, isso já pensando numa publicação física mesmo. Enquanto isso, as outras tirinhas vão saindo no site que eu tenho. Então, E é, assim, pode falar. diferente de vocês que já têm essa caminhada já com o Emanuel, já fez algumas publicações, o Vanik já está no segundo graphic novel, daqui a pouco já está no terceiro, você que está também com seu material bom aí já faz um tempo, então é até bom acompanhar vocês, né, ter essa amizade com vocês e acompanhar o trabalho de vocês para começar a desenvolver um trabalho realmente melhor, mais profissional. E esse zine que você lançou, qual a maior dificuldade que você acha que você teve? Assim? Então, na época eu cometi um erro que foi desenhar em papel pequeno, no A4. Então, mesmo tendo escaneado assim, em alta, não saiu numa qualidade boa. Tentei fazer um acabamento melhor, tudo, mas não saiu numa qualidade boa. Tanto que Perfect X hoje em dia é digital. Ainda quero assim, fazer outros trabalhos, não só Perfect X, mas com outras linhas que eu quero trabalhar, trabalhando num papel maior, para ter bastante detalhe do lápis. De que ano que é o zine? O Zine, se eu não me engano, eu acho que é de 2015, 2016. É interessante porque a gente acha que está meio que no padrão aqui de tempo.
As minhas 2 primeiras publicações foram em zine também, mas foram contos, né? Eu saí de um curso de histórias em quadrinhos com o Lourenço Mutarelli, e quem não conhece, eu convido a conhecer, é um grande mestre aí dos quadrinhos nacionais. E eu saí do curso e não fui fazer quadrinho, fui fazer contos. Escrevi 2 contos e publiquei em zine em 2014. Aí no final de 2014 eu lancei Janela da Alma, que já é uma narrativa gráfica, né? Ela tem uma conversa com os quadrinhos, mas não, tem gente que não considera ainda como quadrinhos. Depois vem Onírica, aí vem o mais recente trabalho. E aí eu compartilho muito dessas questões com vocês, né? Porque a primeira coisa que aconteceu foi que, assim, com o Janela da Alma, ele era uma narrativa bem curtinha e tal. E aí eu queria publicar. Quando eu fiz o zine, eu fiz tudo em casa, né? Como é um fanzine e era literatura, eu comprei um papel bom, pólen, tarará, fiz tudo certinho, mas eu podia imprimir em casa. Então, mesmo tendo lá assinado e numerado, né, que foi 200 cópias, 250 cópias, um foi 200, outro foi 250, eu podia imprimir de 10 em 10 e vender, e pegar o dinheiro e comprar mais papel, né? Foi uma coisa que eu podia fazer esse jogo. Com o Janela da Alma, não podia, né? Porque era gráfica. Aí eu já tinha que ter uma grana. E aí um amigo meu falou assim, por que você não pede patrocínio para MCD, que é uma marca que eu trabalhei freelancer, né? Um tempão atrás, e eu falei, cara, mas tem nada a ver MCD com quadrinho, né? Tipo, e aí ele falou uma coisa que é aquela coisa, cara, o não você já tem, né? Que é o jargão que todo mundo conhece. O não você já tem. Por que você não conversa com os caras? Insistiu, né? E eu falei, realmente. Aí eu mandei um e-mail para a mulher que cuidava do setor de criação. E aí ela me deu um feedback assim, nossa, a gente estava procurando algo assim para... E foi uma coisa muito louca, porque assim, eles estavam procurando, o que ela quer dizer assim, eles estavam atentos para ver se aparecia alguma coisa que eles se interessavam para patrocinar. E aí foi o Jornal da Alma, né? E depois, posterior, o Onírica também recebeu o patrocínio da NCD. E a maior dificuldade minha também foi gráfica, foi entender os processos gráficos, essa coisa da sangria, que eu sabia bem, mais ou menos, porque fazia cartão de visita, então eu tinha uma noção, mas é muito diferente, né? Um cartão de visita para uma HQ, você saber o espaço que você tem que ocupar ali, o tamanho da fonte que você tem que usar. Eu fiz a fonte manual, mas ainda assim, né, todo esse trabalho. Então foi um aprendizado assim gigantesco, e eu acho, no meu caso, assim, eu fiquei satisfeito, e acho que se eu tivesse pegado uma gráfica nova para fazer, eu acho que eu ia apoiar muito mais, e eu não sei se eu daria conta, né? A não ser que fosse realmente essa coisa meio, como o Vanik falou, né, como passou no Fomenta, aí você meio que não tem muita opção, você tem que ir lá e desenvolver. Então, mas eu acho, por exemplo, desculpa te interromper, Fábio, mas antes que eu perco o raciocínio, eu acho também que você procura, esse negócio de gráfica é um negócio, acho que acontece com todo mundo passa por isso. Mas uma coisa que eu venho percebendo é o seguinte, que, por exemplo, eu estou trabalhando, né, com uma gráfica, que eles são especialistas, que a gráfica é Juiz de Fora, que eles são especialistas em fazer quadrinhos. Eles praticamente só fazem isso. Não é uma gráfica que só faz isso, eles fazem qualquer tipo de coisa. Mas eles são especialistas. Então, é um cara, por exemplo, altas coisas, ele me deu de dica. Então, a dica que eu dou para quem está vendo a gente aqui agora é procure gráficas, não precisa ser necessariamente essa gráfica, com a expansão de vários autores independentes e também novas editoras no Brasil, aumentou o número de gráficas que estão se especializando nisso. Eu não sei tudo de cabeça aqui agora, mas a gráfica Juiz de Fora é uma delas. Então, se você puder procurar uma gráfica, perguntar para um colega, cara, tem uma gráfica que faz quadrinhos? Aí é mais certeza que o cara ele vai ter uma sensibilidade diferente com o seu trabalho. Porque ele já conhece. Né? Ainda mais que esse negócio de padrão, por exemplo, de tamanho. Puta, eu já fiz alguma coisa parecida com isso. Então, quer dizer, dificilmente você vai chegar com algum desafio lá para ele. Pode acontecer. Mas também, se tiver um desafio, ele também vai saber te indicar. Você entendeu? Então, eu acho que é importante isso aí. Eu tenho uma história com a Juiz Furana, que o meu quadrinho infantil, né, que
eu assino até com pseudônimo e tal, eu fiz por lá. E também foi fomento, né? E aí, e era isso, foi uma indicação de vários amigos que já tinham feito por lá, né? E falar, ó, é especializado e os caras não vão se queimar porque eles fazem muito trabalho com a galera, né? Então eles vão primar por uma impressão boa e tal. E realmente, assim, a impressão dessa Arca Tem Bicho é muito bonita, apesar de ser simples, né? Ela é muito bonita. E aí aconteceu uma coisa que foi muito engraçada, né? Porque aí eram 1000 cópias, diferente do Janela da Alma, né? O Janela da Alma também foi 1000 cópias, mas assim, diferente, era uma HQ grande e tal. Aí chegou lá as caixas, né? Aquelas toneladas de caixa. E aí, não sei em outras gráficas, mas a Juiz Forano ela dá 10% a mais de cópias para você, porque ela sabe que nesses 10% tem problemas de impressão. É a margem de erro de impressão. E eu abri a caixa, e assim como o Vanik, eu tinha data para entregar o projeto, tarararara. Quando eu abro a caixa, eu pego justamente a caixa com os erros de impressão. E aí eu fico desesperado, bicho, eu fico desesperado. Assim, tipo, ah, meu Deus. Aí eu, calma, vamos ver as outras caixas. Eu, não. Né, você já tá cansado do processo, né? E eu falei, não, ferrou, agora não, vai ter que mandar de volta. E é lá, putz, lá em Minas, não sei o que lá. Minas não, bom, enfim. Aí eu sei que foi. E aí eu abri as outras caixas e realmente, tipo, era só aquela caixa mesmo que estava com problema de impressão. Não todas as edições, né? Mas as primeiras que eu peguei estavam. Mas é isso que você falou, Emanuel. Os caras têm um trabalho muito legal, assim, primam por uma impressão bonita. Até porque os clientes deles são, né, eles atendem muito essa linha. Então, para eles, fazer um trabalho digno, um trabalho bonito, um trabalho de qualidade, só faz com que você, quando receber o seu quadrinho, né, o seu Lázaro Hunters aí na sua casa, você fale para o seu amigo, fala, ó, imprimi com esses caras e foi maravilhoso, né? Então, a indicação dos amigos é uma coisa que eu aprendi realmente também, que vale muito a pena. Agora eu queria perguntar para vocês, vai começar de novo o Emanuel, que ele é o primeiro da fila, dessa primeira publicação sua aí, né, dessa primeira experiência, o que você acha que amadureceu, que mudou, que você está mais atento, que você tem um outro olhar, enfim, o que mudou dessa primeira publicação em 2015 para o que você foi fazendo no decorrer dos outros anos, inclusive com essa publicação nova aí que você está para lançar? Então, eu acho que o principal é o amadurecimento do traço, né? Então, tipo, meu trabalho amadureceu bastante. E essa HQ, por exemplo, esse gráfico novo que eu estou fazendo do lado agora, talvez eu não teria o cacife, não sei dizer cacife, mas eu não teria a habilidade para fazer essa HQ que eu estou fazendo naquela época. Então, o meu trabalho ele está mais amadurecido. E o preto e branco é um desafio, né, Fábio? Você sabe como é que é, né? O preto e branco é um baita desafio. Tipo assim, quando você vai fazer uma história em quadrinho, você tem as cores como respaldo. Às vezes ela até dá uma melhorada no trabalho. Quando é preto e branco, não, é ali. Então, isso me desafiou bastante. Então, eu acho que, tecnicamente, eu evolui bastante. E outra questão também é esse lance de prazo e de comprometimento. Então, eu estou bem mais comprometido com quadrinhos. É aquilo que eu falei para vocês no outro. Eu estava postergando, enrolando. Então, não, agora eu vou pegar, vou terminar essa edição, vou participar de outras coisas, e aí vou voltar de novo para outra edição do Lázaro. É um negócio que eu quero dar sequência, você entendeu? Então, a produção, o comprometimento, mesmo porque o seu leitor, o cara que lê a história em quadrinho, ele vai querer continuação. Ele vai querer saber, você entendeu? É um vínculo que você cria com o seu leitor. Então, eu acho que esse comprometimento é fundamental para qualquer quadrinista, assim, sabe? É você transformar aquilo num produto mesmo, produção, ter sequência, você entendeu? Então, acho que isso que mudou bastante. Para mim, mudou isso aí. E o trabalho evoluiu também. E, Vanik, o que mudou de 2015 para 2021? Não, para 2021 está acelerado, né? 2020, vai. Né? Mas assim,
de 2014 até 2018, quando eu lancei o Amor Sobre Rodas, eu já tinha uma outra cabeça que eu comecei a estudar, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em arte e cultura, né, arte, educação e cultura regional, e ela abriu a cabeça assim para entender a questão das outras artes, né, dança, teatro, tudo mais, o regionalismo, porque o meu foco mesmo é falar sobre a minha cidade, a minha terra, falar sobre nossos costumes, o tereré, sim, principalmente, né, Emanuel? Eu uso bastante o tereré, né, no Amor Sobre Rodas, tem as comidas típicas. Eu quis realmente fazer bem bairrista mesmo, essa era a minha intenção. Tanto que um amigo meu releu e falou: Cara, você não tem medo, não, dessa questão? Não medo, mas receio de mostrar tanto essa pegada regional. Eu falei, cara, eu fiz realmente com essa intenção. Tipo assim, eu não. E outra, o leitor, cara, o leitor, quando ele é pego pela literatura, quando ele é pego pelo quadrinho, ele transpassa isso, né? Aquilo toca ele. Tanto que um filho de uma amiga nossa, recentemente ele leu Amor Sobre Rodas, detalhes assim numa pancada. O menino tem 9, 10 anos, cara. E ele leu assim, e ele pegou as referências da cidade, pegou as referências da comida típica, até fez brincadeiras com essa questão de, pô, falou para a mãe dele: Mãe, olha, ele tá te homenageando aqui, ó. Tem bolinho de chuva, tem Coca-Cola com limão. Então a criança, ela pegou essa parada, assim, eu achei muito bacana. E naquele momento ali, tanto que eu falei para vocês da outra vez, né, que a gente editou e foi arrancando página, e foi até mesmo, até o último momento, editando, até a última página tem edição, assim, até o último momento, assim, foi bem interessante, né? E quem escreveu o prefácio foi uma das minhas professoras da universidade, né? Porque ela é realmente da cultura, dessa questão da cultura regional, e eu falei, puxa, eu precisava muito que você escrevesse sobre essa questão da cultura, e eu chamei para perto, né? Porque eu sempre quero ter esse pé dentro da academia também. Porque o quadrinho não pode, para mim, no meu entender, não pode ficar somente com os artistas, e sim também com os acadêmicos, para estudarem, né, estudar o nosso trabalho, principalmente, né, e para que isso se perpetue. E para mim, hoje, meu traço também já mudou, 2020, 2021 já está outra coisa, e eu quero fazer digital o meu próximo livro, mas também pegar, imprimir em azul e fazer com nanquim. Eu comprei umas canetas novas, eu tenho um pincel daquele Winsor & Newton, né? E nunca usei de verdade ele. Paguei caro naquele bagulho, cara. Só porque o Craig Thompson usa, né? Eu gosto muito do trabalho do Craig Thompson, mas o cara já é profissa, né, cara? Então, assim, eu quero usar agora essa questão e voltar para o old school, pelo menos nesse trabalho que eu quero fazer, que é uma HQ independente, né? Uma HQ independente que eu vou começar ela em março, né? Vou fazer um planejamento para trabalhar durante o mês de março inteiro com ela, né? Então, assim, já é outra coisa, outra pegada, já tem um caminho diferente nesse trabalho agora, né? Você falou uma coisa legal aí sobre a academia, né? Eu concordo com você e acho que você trazer essa pessoa com esse olhar da cultura, que estuda a cultura, né? O seu trabalho tem essa proposta. Você traz uma pessoa não só para endossar o seu trabalho, mas para engrandecer, não só, tipo assim, você como autor, mas assim, Não, aquele objeto, aquela obra, né? Para que ela possa, inclusive, para quem está de fora, por exemplo, né? E de repente não mora em Campo Grande, não conhece, ou chegou eu, né? Sou paulistano, estou em Campo Grande há quase 4 anos, mas tem muita coisa que estou descobrindo, né? Eu leio o teu quadrinho, eu leio a introdução, essa introdução ela só vai me dar mais camadas, ela não vai me oferecer menos, ela vai me oferecer mais. Então eu acho que realmente esse texto ele é de engrandecer a obra, com certeza, não faço a sim, menor a gente dúvida. acaba endossando e falando, poxa, eu tenho respaldo acadêmico para aquilo que eu penso do quadrinho. O quadrinho também na Uhum, academia, né? Então, uhum. eu respaldo para que outros artistas que estão dentro da academia possam sair da academia como eu saí e fazer quadrinhos também como eu fiz, né? E Então, outro, mas eu também acho assim,
não discordando de vocês, mas eu acho também que, por exemplo, quando a gente faz um quadrinho, é no sentido universal. Tipo assim, então, por exemplo, se um professor de universidade, com mestrado, pegar e falar lá do meu quadrinho, você entendeu? E um leitor ir lá e falar também do meu quadrinho, eu não vou ficar mais, assim, impressionado com o que o professor da universidade falou. Tipo assim, eu faço a minha obra para todos os segmentos, todos os grupos e Mas tudo não, mais. a Entendeu? discussão que eu acho que a gente está tendo aqui, Manuel, é mais ou menos assim. Não é que... É o que eu É para falei. um público Além da professora escrever, né, dessa acadêmica escrever, e você levar para um público que às vezes até torce o nariz para os quadrinhos, e você muito, precisa desmistificar isso, arte menor, você também prioriza o público. Porque o público, com esse texto introdutório, ele tem a ganhar, ele não tem a perder, entendeu? A gente não está falando de segmentar e dizer assim, só acadêmico vai ler. Eu concordo com você, não tem como. O quadrinho universal, né? ele é uma produção que inicialmente ele era um pulp, né? Ele era para ser vendido super barato e tal, né? A gente pode até discutir em outro momento, eu não lembro se a gente vai ter essa pauta, mas o mercado que exigiu a capa dura, que exigiu, né, um acabamento melhor, né? Mas o quadrinho nasceu de forma pulp para a população. Sim. E com certeza é para a população, né? Esse texto ele não é para impedir que a população se aproxime, muito pelo contrário. Não, Como eu tudo disse, eu bem. sou paulista. Mas, por exemplo, mas eu acho também que você querer o aval para que as pessoas não torçam o nariz é perda de tempo. Porque assim, a pessoa que torce o nariz para os quadrinhos, cara, a gente sabe muito bem, é porque o quadrinho já dominou já o cinema, né? Já dominou o cinema, os quadrinhos. Certo? Bem que muitos filmes de quadrinhos que são feitos não são lá essas coisas. Mas assim, era uma coisa totalmente desqualificada. Você entendeu? Ganhou assim o mundo. Então, tipo assim, se ainda tem gente que quer ficar não aceitando, é justamente porque eu acho que a gente talvez às vezes fica preocupado muito com esse negócio de querer a aceitação de todo mundo, tal. Eu acho que tipo assim, é legal. Eu entendi o que o Vanek falou, né? Ele foi lá e falou para uma pessoa especialista em cultura aqui, certo? Mas eu acho também que a gente não pode assim ficar preocupado muito com esse aval, porque aí você acaba querendo agradar. E nos quadrinhos, não sei se ninguém tem que querer agradar, a gente tem que fazer, né? Fazer o negócio. Mas é justamente isso que a gente está falando, não é questão de agradar. A questão é de você ter um respaldo que ele é importante, ele traz um peso para o seu trabalho. E é óbvio, assim, se essa mulher não gostasse de quadrinhos e não fosse escrever, não escreveria. É isso que a gente está falando. Não é que você está lá Não é um aval, ajoelhando. assim, não é uma questão de, se não for o aval dela, eu não vou lançar o quadrinho. Não, é uma questão Exatamente. questão da proposta de aproximação do tema que é cultura, que é do quadrinho, com a aproximação de uma professora universitária que tem a ver com a questão do tema. Ela foi minha professora. Então, assim, eu só aproximei a questão da cultura para dar esse respaldo. E assim, e também poder colocar o livro nas academias também, né? Tanto que a Meli, ela sempre deu esse respaldo também para a gente poder se introduzir com os quadrinhos dentro da academia, que sempre e ainda é vista como arte menor. Já ouvi isso de professor. Tipo, você está discutindo uma coisa que não tem nada a ver. Então, sabe assim, ela fala... E diferença faz, cara. Então, a pessoa falar que quadrinho é arte menor, é complicado isso, mas é uma coisa que a gente... Professor daquela bolinha dele lá de universidade. Então, assim, mas assim, existem esses... Dá mais professor de arte, né? Pelo amor de Deus. Uma bolha desse tamanho. Existem professores que conseguem romper essa bolha, né, e apreciar o quadrinho e também, assim, exercer, vamos dizer assim, influência em relação ao quadrinho dentro da universidade, né? Eu acho bacana. Eu acho que essa palavra... Foi essa a questão. Acho que essa palavra influência é a que determina, acho que fecha o que a gente está conversando aqui, né? Como influenciar. E é óbvio, assim, quem não quer, não quer, mas é importante influenciar, inclusive, o público, né? Porque o público leitor,
Tem gente que está indo no cinema, mas não está lendo quadrinho, né? São coisas diferentes, né? Apesar de estar ali agora tá lendo mais quadrinho do que indo no cinema. Mas tem agora a Disney, né? Tá assistindo mais Disney do que lendo quadrinho. Mas diz aí, Anderson, você falou um pouquinho já, na real, né? O que mudou, mas se você quiser complementar alguma coisa que mudou do seu primeiro zine para aquilo que você está desenvolvendo agora. Então, o que mudou foi o seguinte: no primeiro zine, eu tinha aquela ideia assim, não, meu desenho é bom, eu sei fazer, eu consigo fazer. Eu não tinha ideia das dificuldades que a prática vai fazer você observar. Eu lembro que na época de faculdade eu era muito bom com perspectiva e tudo isso. Cara, isso com o tempo se perdeu. Com o tempo se perdeu. Como eu falei no episódio anterior, eu tinha uma época que eu perdi a prática de desenhar. Então, esse negócio de a gente estar desenhando, estar sempre fazendo mais, sempre desenvolvendo, pensando no próximo trabalho, no próximo passo, isso vai fazer a gente crescer bem mais. As minhas tirinhas mesmo, no início, não detalhava muito cenário. O cenário era uma coisa assim que isso já por essa dificuldade de desenhar perspectiva. Aos poucos, eu fui começando a reestudar. Eu acho que uma coisa que me garantiu também foi começar a dar aula de desenho. Porque para você ensinar, você tem que aprender mais. Então, eu comecei a estudar mais desenho. Estou sempre praticando, sempre estou lá com o papel assim no canto, tentando fazer alguma coisa. Às vezes, durante o meu trabalho, meu horário de trabalho normal, tem uma folhinha de papel do lado. Eu estou trabalhando e estou rabiscando alguma coisa ao mesmo tempo. Então, eu comecei mais a viver o desenho, viver os quadrinhos. E isso está se refletindo no meu trabalho agora, né? Na forma como eu estou vendo meu trabalho e o que eu quero passar para frente. Antes eu só contava as histórias, agora eu tento ver o sentido que minha história pode ter. Os vários sentidos de leitura que ela pode dar para o público. Muito legal. A gente acabou até tocando um pouquinho nesse assunto, mas eu queria ouvir mais e a gente talvez aprofundar um pouco, que tem essa parte toda criativa que a gente falou, a parte funcional, de mandar para gráfica, fechamento de arquivo, né? Todo esse trabalho aí artístico e mecânico, mas tem uma coisa que muita gente torce o nariz, eu já conversei com muita gente, já tive muito problema, assim, as pessoas não entenderem o que eu quero dizer e até serem um pouco grossas comigo, que o seu trabalho é um produto, né? Quando ele fecha ali, que vira um livro, que ele vira um quadrinho, que vira... é um produto, né? E aí você tem que trabalhar aquilo que você trabalhou anteriormente artisticamente, tem que trabalhar ele como um produto. E aí entram outras questões que são mídia, né? Como fazer aquilo ali aparecer, como que você angaria novos leitores, quais as propostas que você pode observar no mercado para fazer o seu trabalho. Ainda mais a gente que é independente, né? Que vai ter uma limitação maior, eu acho, de alcance por todas as questões de... Não tem como você disputar com grandes editoras, né? Não tem como você disputar com uma Amazon da vida, mas eu acho que existe um trabalho que a gente pode fazer, e aí eu queria ouvir de vocês o que vocês têm feito para que esse produto, né, depois de toda essa etapa, aí você tem um produto na mão. E vamos tratar como produto, porque as pessoas torcem o nariz para esse, quando o Emanuel falou de torcer o nariz, as pessoas torcem o nariz para esse termo, mas não tem outro termo. É um produto, né? É um produto cultural, porém um produto. Né? Então eu queria saber de vocês o que vocês fazem, planejam, como que vocês lidam com esse produto. Pode falar, Emanuel. Então, eu acho que essa questão de você considerar um produto é super legal. Tipo, você tem que ter, por exemplo, você é autor independente.
É aquilo que eu falei na primeira. Você é várias pessoas numa só. Então, você é o cara que produz, é o cara que cria. E também é o cara que divulga, né? Porque não tem equipe. Então, por exemplo, eu estou fazendo um cartaz no momento. Então, todo dia eu tenho que fazer uma postagem. Tem que publicar em todos os grupos de quadrinhos. Você entendeu? Tem que divulgar para tudo que é lugar. Nas minhas páginas também tem que colocar o tempo todo. Então, quer dizer, é trabalhoso. E às vezes, por ser um lance de marketing, você fica pensando se você está fazendo certo, se você está colocando as hashtags certas. Cara, é aquele tempo todo você achando que está fazendo cagada, porque não está tendo ali muitas curtidas, você entendeu? Mas uma coisa que tem sido assim um termômetro para mim é assim, eu faço as postagens, às vezes tem pouca curtida, mas eu vou lá olhar no desempenho da página do Catarse, cara, teve um monte de gente que entrou para ver. E outro dia eu estava vendo lá que tem essa opção de você colocar, me avise quando estiver no final, né? Chegando no final. Tem essa opção, né? E tem um monte de gente lá que marcou, porque essa minha campanha, ela vai demorar quase um ano, né, cara? Tipo, é em novembro que é previsto para entregar as revistas. Para acabar a campanha, né? É claro que pode acabar antes, né? Inclusive, eu quero até fazer uma campanha agora para poder motivar o pessoal a comprar o quanto antes, porque o quanto antes a gente já atingir a meta, a gente já resolve, já lança a revista, né? Então tem todas essas questões, por exemplo, até isso eu fiquei pensando, tipo, cara, eu lancei um lance que é flex, né? Então, eu tenho que tentar agilizar esse flex, tem que fazer antes. Então, é um marketing que você tem que ter na cabeça. Você entendeu? Então, você tem que. Eu acho assim, sabe, a dica, né? Que a gente tá pensando aqui que são pessoas que estão vendo a nossa live e está dando dicas para essas pessoas, né? Então, você tem que se separar bem. Na hora de fazer arte, eu faço a arte, e na hora de fazer as postagens aqui, eu sou o cara do marketing. Você tem que, sabe, ter múltiplas personalidades para poder. E uma coisa que o próprio Catarse fala, olha o que a pessoa que teve um bom resultado, êxito, copia o cara. Então tem muito esse negócio de copiar a postagem, não o trabalho, tá, pessoal? Isso não pode fazer. Copiar o jeito que o cara posta, o jeito que o cara divulga, você entendeu? Que nem, por exemplo, ontem foi aniversário do Frank Miller. Aí eu já fiz lá aquela cena emblemática do Cavaleiro das Trevas e botei o Lázaro junto lá. Você entendeu? Não deu tempo de entregar ontem, mas hoje já postei. E já está tendo um barulhinho aqui nas redes sociais. Então, acho que é por aí. Você tem que estar bem atento para poder. É um lance de marketing, resumindo, né? Eu acho que você, mano, é uma coisa que você faz muito legal. Eu queria dividir, porque você acabou não falando, mas eu acho que você tem um timing interessante para fazer caricatura e fazer charge. Você tem um timing interessante com datas, com homenagens e tal. E eu acho que isso daí é ou críticas às vezes, né? Eu já vi também críticas e tal. Eu acho que isso é um potencializador muito legal do seu trabalho. Ah, valeu. Obrigado. Aí eu queria ouvir do Vanik. O Vanik falou, né, que no primeiro quadrinho já mandou para uma galera, já identificou que era importante te dar para os bloggers e vloggers. Mas, além disso, o que você tem para dividir com a gente, Vanik? Cara, uma coisa que eu aprendi com a segunda impressão é que se eu não me dedicar a fazer publicidade do meu trabalho, a minha própria imagem, se eu não vender a minha imagem, eu não vendo meu produto. Então, eu fiquei assim, depois que eu imprimi, que eu publiquei, eu ainda estou engatinhando para fazer essa questão da venda. E eu comecei a estudar muita questão do marketing, igual o Emanuel está falando aí, e eu, assim, realmente, cara, eu comecei a estudar os cases de sucesso, as pessoas, como é que os caras fazem para divulgar o trabalho, como é que os caras fazem, tanto os artistas, né, de quadrinhos, como outros artistas também que têm os seus trabalhos, sejam eles quadros, assim, eu fui atrás dessa questão dos artistas. E aí na internet ele tem um fenômeno que é essa questão de você se expor muito, né, cara? Quanto mais você aparece,
mais as pessoas começam a buscar quem é você e seu trabalho acaba se vendendo por causa da sua exposição. Não é o meu caso, né? Eu não gosto muito dessa questão da exposição. O que me interessa mais é expor o meu trabalho, consequentemente vender o meu trabalho, né? Então, assim, o que eu tenho para falar a respeito dos meus processos de venda, de marketing hoje, é que eu preferi pessoas mais próximas a mim, né? Pessoas que têm mais a questão, tem a ver com a questão dos ciclos familiares, parentesco, muitas vezes a questão de amigos, e trabalhar essa questão mais com as crianças, a questão do quadrinho com as crianças mesmo, com os jovens, né? Arrancar mesmo a questão da tecnologia deles e introduzir essa questão dos quadrinhos, né? Fazer oficinas, isso sempre foi o meu forte mesmo, é trazer essas crianças, esses adolescentes, para a questão dos quadrinhos. E para uma posteridade, eu estou começando agora a construir conteúdo, né, porque eu estava vindo de construção de conteúdo dentro do meu Instagram para sentir essa questão de como eu faço. E agora eu estou construindo conteúdo para começar uma campanha de lançamentos de conteúdo do meu trabalho, tudo pensado para os quadrinhos, né? Pensado para os quadrinhos. Igual aquela vez o Manuel falou, cara, você gosta de quadrinho? Faz quadrinho. Essa é a ideia, né? Então, assim, eu estou pensando agora em como construir um conteúdo falando de quadrinho, apresentando quadrinho, mostrando quadrinho, processo de quadrinho. Vou falar bastante de quadrinho para apresentar o meu trabalho, que vem posterior, e, consequentemente, vem puxando os outros, né? Tanto que, acho que foi você que falou aquela vez, Fábio, que o Lourenço Mutarelli disse que não se importe se as pessoas vão ver seu trabalho agora. O importante é você produzir. Uma hora, quando descobrem seu trabalho, todo aquele arsenal que você tem vem junto, né? E você acaba republicando, né? Vai republicar a sua versão nova, a versão do diretor, não importa. O importante é continuar publicando para evoluir mais o trabalho, né? Quem era você lá atrás e quem é você agora são outra pessoa, né? Então, assim, a minha intenção é olhar, não ficar olhando para trás aquilo que eu fiz. Já passou. Agora eu vou construir agora uma nova etapa, uma nova imagem e trazer o máximo de pessoas que eu puder trazer comigo para a gente trilhar um caminho para essa questão dos quadrinhos, sabe? E assim, a gente já fez muito barulho até agora, todos nós. Já fizemos bastante barulho e eu acredito que a gente precisa continuar fazendo barulho. Legal. Fala, Anderson. Bom, eu estou fazendo barulho. Em primeiro lugar, tinha que fazer uma camiseta com essa frase do Emanuel, hein? Quem gosta de quadrinhos, faz quadrinhos. E, bom, da minha parte, eu conversei bastante com o Vanik mesmo. A gente trocou muita ideia sobre essa questão do marketing, sobre a questão de aparecer. Até no começo do ano passado, eu estava fazendo alguns vídeos enquanto eu fazia ilustrações, conversando com a galera. Quero voltar a fazer isso. Eu tenho alguns projetos a mais para divulgar meu trabalho. E também tenho o site, né? Eu criei o site do Perfect X para divulgar melhor as tirinhas. E sempre que sai, eu posto também no Instagram. Só que eu também estou estudando outras possibilidades. Que nem plataformas de publicação, essas coisas assim. Bacana. Então, eu tenho uma experiência que é assim, né? Como eu venho de São Paulo tem muita feira de publicação, feira independente, né? Que você vai lá, monta sua mesinha, né? Você se inscreve, passa, monta sua mesinha e vende. Então, até o General da Alma, eu praticamente dependia disso. Eu não enxergava que precisava ir atrás da mídia, eu achava que se meu trabalho fosse bom, e aí eu conheço muita gente, por isso estou falando isso, tem muita gente que acha que simplesmente o seu trabalho ser bom, as pessoas vão chegar, os jornalistas vão chegar até você, as editoras vão chegar até você, né? Parece que isso é fomentado de uma certa forma pelo mercado, essa falsa ilusão aí de que as pessoas vão correr atrás de você, ela é disseminada, né? E aí com Onírica é que
por acaso, assim, aconteceu que eu estava num ateliê, dividia com um amigo meu, que era fotógrafo de skate, e estava num prédio que tinha outros artistas. E aí foi um cara de um site que chama Dionísio Arte, que é um site de multiartes, assim, né, de informação, de notícia e de texto sobre todo tipo de arte, de grafite, artes visuais, na verdade. E aí tinha lançado o Onírica, ele viu, ele falou, cara, quanto que é, tal, eu falei, falou, vou comprar. Você se importa se eu colocar no nosso site? E achei engraçado ele se perguntar se eu me importava, né? Sendo que ele estava me dando um portal ali, né? Uma janela, né? Para me comunicar com as pessoas e as pessoas verem. E aí, com a fala desse cara, é que eu entendi. Não, cara, eu preciso chegar nessas pessoas. Eu preciso mandar esse trabalho. Eu não tinha tido essa sacada Quer dizer, eu tinha nos dois zines, nos zines de literatura, eu tinha mandado Pipoca e Nanquim. Inclusive, o Tiro na Fuça, que é o primeiro, o Daniel Lopes, ele tem um vídeo lá que ele fala sobre o conto e tal, né? Ele mostra e tal. Mas ainda assim eu não persegui essa coisa de entender que eu tenho que me posicionar no mercado. Eu tenho que falar com o jornalista, conhecer o jornalista, conversar com alguém que está no grupo de jornalistas, por exemplo, do WhatsApp, jogar uma notícia lá para ver se pesca alguém que se interessa, né? E eu vim descobrindo isso aos poucos, né? Como que isso funciona. E a mesma coisa das editoras, né? Se você almeja estar numa editora, não adianta só você ficar. É óbvio que você tem que trabalhar, postar, e como o Emanuel até já falou, né? Melhorando o seu trabalho e tudo mais. Mas, né, você tem que também. O Emanuel tem até uma experiência muito legal que ele podia até falar na sequência, assim que eu terminar, que é a coisa lá do FIC, né? Que é a mesa de negócios. E eu acho que vai também engrandecer esse final de conversa nosso aqui. Mas aí eu aprendi que era isso, que eu precisava me posicionar, que eu precisava ir atrás, precisava me posicionar melhor nas redes. E uma coisa que eu aprendi com músicos, eles falam assim, cara, não importa se seu público é de uma pessoa, de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Você tem que fazer o melhor show da sua vida. Não importa quantas pessoas estão ali te assistindo. Porque aquela uma pessoa que estiver te assistindo, ela é um propagador. Ela pode falar assim, cara, eu estava sozinho naquele show, mas vou te falar que show foda que eu assisti. E aí o outro cara fala, pô, então no próximo show eu quero estar lá. E eu acho que o nosso trabalho é a mesma coisa, né? Ele vai ganhando. Tanto que com o Onírica, eu vendi para estados assim, tipo Amapá, assim, gente do Amapá, que conheceu o trabalho através de sites, assim. Tipo, e aí comprou pela internet. Então eu acho que tem esse posicionamento que a gente tem que ter e vai aprendendo. Como o Manuel falou, tem que fazer 1.000 coisas ao mesmo tempo, mas a gente vai aprendendo. Assim como o Vanik falou, estou estudando, o Anderson também falou, estou estudando. Né? A gente vai se aprimorando para ter o nosso trabalho visualizado para outras pessoas e consiga trazer esse público leitor. Até o Jornal da Alma tem uma coisa legal assim, também, que como ele é uma narrativa que tem uma imagem por página, e os quadrinhos a gente sabe que tem gente que tem dificuldade de ler, né, a sequência ali. Uma amiga minha leu o Janela da Alma e falou assim, nossa, isso aqui também pode ser quadrinho? Eu achei que quadrinho era só Mônica e Superman. Então ela achava que só existia 2 tipos de quadrinho, né, super-herói e infantil. Aí eu falei, cara, se você for na livraria, você vai ter o escopo de todo o gênero possível e imaginável, assim como no cinema. Do erótico ao infantil, do ficção científica ao terror, né, aventura, você vai ter tudo. Tudo que você quiser, drama, o que você quiser, vai ter na livraria. E aí eu acho assim, que eu conquistei uma leitora. Fiquei feliz que eu mostrei para uma pessoa que quadrinhos não era aquilo que ela achava. Daí eu queria que o Emanuel dividisse um pouco com a gente essa coisa do FIC lá, da mesa de negociações, o quanto é interessante essa proposta de conversar com editores, mostrar o trabalho, ter o feedback e tudo mais. E a gente vai encerrar. Então, foi no último FIC que eu participei agora, foi em 2018.
teve esse lance de você, na mesa, de mesa redonda, que chama, né? Inclusive o Sesc organiza tudo certinho. E aí, antes você faz uma pré-seleção, você participa de uma pré-seleção no site, você escolhe lá as editoras que você gostaria de trabalhar, você acha que o seu trabalho se encaixa nessas editoras, e depois essa editora vai também ver se você é interessante para poder participar, para poder fazer uma reunião de negócio com eles. E aí, inclusive, já no começo você já tem um feedback, já, porque, por exemplo, a editora que você achou que o seu trabalho se encaixava mais, às vezes não marcou com você. Só que eu só fui perceber isso no dia lá. Então, a maioria quis conversar comigo pessoalmente. Inclusive, eu conversei com o Daniel Lopes, do Pipoca Nanquim, né? E, cara, mas o mais interessante ali foi com o cara da Draco, que é o Rafael. Ele olhou e gostou muito do meu portfólio, sabe? E aí ele falou, cara, muito bacana, e ficou ali me conversando comigo. Só que eu só fui ter alguma coisa assim, cara, 1 ano depois. Mas quer dizer, foi esse lance, foi eu ter saído daqui do meu eixo aqui, da minha cidade, para ir para um outro lugar, é que me deu a possibilidade disso acontecer. Então, você participar de eventos como esse, cara, é fundamental. Você quer, não é você só postando, é o que o Fábio está falando, não é só postando na internet e tal. Foi um contato que ele teve direto com o cara ali. Você entendeu? Então, esses eventos grandes, você tem que participar. E aí eu fui lá, o cara gostou, e aí ele me indicou para uma outra pessoa que estava fazendo uma coletânea e já arrumou uma oportunidade ali. E dessa oportunidade, já surgiu outras coisas. Então, quer dizer, você tem que dar uma chance para esse tipo de coisa, você entendeu? Por exemplo, o mais interessante do FIC, fora o evento, na minha opinião, cara, em nenhum outro evento tem isso aí. Essa mesa de redonda, essa mesa de negócio, que é você ali, e outra, você tem ali, tipo, acho que é 10 minutos, se não me engano, acho que até menos, uns 5 minutos, para você vender sua proposta para a editora. Você entendeu? E a maioria acha muito legal tudo. Mas, cara, é depois ali que vai te dar alguma coisa. Então, você tem que ter... uma coisa que eu estava pensando hoje, Fábio, depois que você passou o tema para a gente e tal, cara, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte: você vai lá, faz um puta de um desenho, cara, que você acha que tá legal. E você sabe que tá legal. E você posta. Cara, às vezes não tem lá aquela quantidade de curtida que você queria. Mas, cara, a maioria, por exemplo, gente de editora, o povo do meio que vai te dar oportunidade de negócio, de contratar para alguma coisa, cara, eles estão olhando. Só que às vezes o cara não curte. E aí, aquilo lá vai te dar um respaldo no dia, vai te dar uma oportunidade. Então você tem que ter paciência. Nesse meio, você tem que ter paciência. O que você tem que fazer é o seguinte: melhorar como profissional. Ficar bom mesmo no troço. O que o atleta faz? O atleta vai lá todo dia e treina. E o treinador dele cuida de arrumar patrocínio, das outras coisas. A gente não tem um agente, eu pelo menos não tenho, você entendeu? Mas o que eu faço? Eu desenho todo dia, tento me aprimorar o máximo possível e posto. O cara vai falar, puta, olha o que esse cara tá fazendo aqui. Às vezes ele não vai curtir, mas, cara, quando tiver uma oportunidade, ele vai te dar essa oportunidade. Então, mas também se eu não tivesse ido lá no FIC, Fábio, que nem você falou desse negócio da mesa redonda, talvez eu não teria conseguido essas oportunidades. E outra coisa importante, quando eu aceitei participar desse projeto, eu lembro na época, eu até falei com o Fábio, Fábio, não vai rolar grana, mas, cara, eu já não aguento mais ser recusado na Comic Con. Eu preciso aparecer de algum jeito, eu preciso participar de projeto. Cara, eu não quis nem saber se era remunerado. Então, eu me toquei. Outra coisa bacana, para quem está assistindo a gente, pessoal, às vezes você vai participar de coletâneas, e o cara vai até aproveitar que você está doido para querer aparecer de algum jeito e vai te explorar ali. Mas, cara, aquilo também você não pode pensar que é de todo ruim. É uma oportunidade.
O cara vai ver ali que você participou de uma coletânea ali e vai ver o seu traço publicado. Isso é uma oportunidade. Isso aí é uma dica para quem está, sei lá, uma hora, se chegar um cara para você, você vê que o cara é editor, né, por exemplo, no final do ano agora, fui surpreendido. Um cara mandou uma mensagem para mim, pô, cara, eu gostei do seu trabalho e tal, vamos participar aqui de uma coletânea? Aí eu nem sabia quem que era o cara. Aí eu fiquei meio quieto, assim, ele me passou o link para acessar a página dele. Cara, quando eu fui ver o que esse cara já publicou, as revistas que ele já publicou, na mesma hora eu corri lá e falei, opa, tô dentro. Mas assim, o cara, olha só o que o cara fez, Fábio. O cara mandou o link dele e falou, cara, esse cara vai aceitar, nem sabe quem que eu sou, deixa eu mostrar o que eu já publiquei para esse cara. Cara, aí eu vi que era uma oportunidade interessante. Mas também, não vai rolar dinheiro, vai rolar. Eles estão pagando muitos artistas com publicação. O que já é alguma coisa. Quem sabe da dificuldade que é de você publicar, você entrar de gráfica. Então, se você faz outra coisa também que me ocorreu aqui, você participa de uma coletânea ali, outra ali, cara, você tem um monte de gibi seu para você vender nessas feiras quando você participar. Você entendeu? Você tem ali um material pronto, mesmo que tenha um monte de artista ali, você está ali, pronto, você não tem que correr atrás. Então, é outra coisa que ajuda também você participar dessas coletâneas. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né, Fábio? Respondi mais ou menos o que você tinha pensado, né? Sim, sim. Eu lembro que quando você recebeu a proposta, você tinha me perguntado, e a gente conversou bastante sobre isso, que eu falei assim, né, cara, tudo depende do onde você quer chegar, né, qual é a sua proposta hoje, né? Então, você tinha enxergado, você tinha me falado assim, não, para mim vai ser bom justamente por isso, porque eu vou ter uma publicação numa coletânea, a pessoa que comprar por causa do outro fulano vai conhecer meu trabalho, né? A coletânea tem isso, né? A pessoa compra pelo Emanuel e conhece o Joaquim, compra pelo Vanik e conhece o Anderson, enfim, né? Você tem também essa possibilidade dentro das coletâneas, né? E eu lembrei de uma coisa que você falou da editora, que é uma editora bem grande aí, bem interessante, que eu descobri que meio que olha meus trabalhos, meio que namora meus trabalhos. Eu descobri de uma forma que eu não posso falar também, porque vai ficar uma coisa meio chata, mas eu descobri. E eu descobri que depois, eu acabei descobrindo que tem a ver com as minhas publicações online. Porque quando começou a pandemia, eu lancei 2 quadrinhos em PDF curtos, né? Eu lancei o Na Quebrada e lancei a Árvore Rubra. Foram esses 2 quadrinhos que eu lancei. Pra galera ler na pandemia mesmo, eu meio que falei assim, cara, acho que as pessoas estão precisando de cultura, vou lá, vou contribuir, né? Muito bacana. E aí foi interessante porque, assim, eu não esperava que ninguém de editora fosse olhar. Mas, se você olhar de um ponto de vista mais pragmático, faz sentido. O cara vai baixar, ele vai ler uma história curta, porque as 2 histórias são curtas, e ali ele vai entender, esse cara sabe narrar uma história em quadrinho, esse cara não sabe narrar um portfólio ali para o cara olhar. Olha o trabalho desse cara. E aí eu achei muito legal, porque aí quando eu tive o feedback, assim, foi um feedback que não foi espontâneo, foi uma coisa que eu pesquei ali numa conversa, né? Eu falei, que legal, quer dizer que, de uma certa forma, porque assim, o que eu posto no Instagram, e a gente está falando muito aqui que, óbvio, tem que usar o Instagram, Sim. Ele não diz muito bem que eu sei fazer uma história em quadrinhos. Ele diz que eu posso ilustrar bem, que eu posso pintar bem, né? Enfim. Mas ele não deixa evidenciado que eu sei contar uma história em quadrinhos, que eu sei fazer arte sequencial. Isso não, né? O Instagram, ele até dá, mas não é né, a ferramenta correta para fazer isso. E aí, não dá, ler quadrinho digital é complicado. Com o e-book ali, com o negócio, meio que alcancei. Então, assim, já que a gente está falando com um público que eu acredito que a gente vai falar bastante com o público que está começando, tem essas possibilidades também, né? O Anderson falou do blog dele, que tá no site, que está colocando as tirinhas. Então, tem essas possibilidades também, que não são só as impressas, né? Que são as... Sim. Tem da Amazon também, tem lá um esquema lá que você pode de graça, colocar e tal. Então, são caminhos, né? O caminho de aparecer, mostrar seu trabalho, aprimorar, como todos vocês falaram, né? Não adianta
ter pressa, você tem que trabalhar. O Emanuel falou uma coisa muito legal aí, que depois de um ano recebeu o contato do cara, ou seja, o cara gostou. Mas foi um lance que eu fiz lá atrás. Então, por exemplo, se eu não tivesse... E foi cara, acho que foi o momento mais importante da feira, foi isso aí. Porque é ali você com o editor. E o cara também, eu recebi altos feedback. Inclusive até o Daniel também falou, cara, essas cores aqui não estão legais, não sei o que, até deu umas risadas lá, porque eu concordei com ele, você entendeu? Aí, pô, teve um cara lá que eu não me recordo que é, inclusive ele parecia com o Neil Gaiman, eu falei assim, cara, você parece com o Neil Gaiman, a dar risada. Eu falei, se tiver alguma coisa meio vértigo, eu vou curtir. Então, quer dizer, e todo mundo falou, cara, a perspectiva aqui dessa cena tá legal. Porque esse feedback é legal. Porque, assim, cara, é um profissional, um editor ali que tá te dando uma resposta. E, cara, ele não fica falando pra te agradar, não. Se não tá legal, ele fala, cara, você tem que estudar mais, não sei o quê. Então, você participar dessas feiras, e quando você conversa com esses caras, que não é o fã que chega ali, cara, você já sabe onde você tem que melhorar, pega feedback, você entendeu? Então, e sem contar que uma hora o cara vai te encaixar em alguma coisa legal, você entendeu? Então, tipo, é importante você dar jogar essas iscas e ter a paciência de uma hora alguém fisgar. Eu já fiz uma analogia com pescaria já, você entendeu? Mas é isso. Cara, às vezes, tipo assim, é um lance que você fez, você nem imagina quando de repente... Cara, sabe aquele seu trabalho lá, que nem nesse seu caso, né, Fábio? Pô, cara, essa sua coisa que você plantou, acabou chegando em alguém. Você entendeu? Então, às vezes você fica ali, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Cara, você tem que fazer, simplesmente. Mas é assim também, não adianta também você ficar lá, você faz um desenho aqui, vai lá e posta todo dia. Não, você tem que tentar... sabe, chamar atenção. Outra coisa que me ocorreu aqui também é assim, por exemplo, tem uma editora aí que estava fazendo ia fazer um lance do Conan, entendeu? E eu sabia que o editor lá me seguia. O que eu fiz? Eu corri para prancheta e fiz um Conan. E já postei lá. O que o cara fez? O cara já entrou em contato comigo sabe, em box, falou, Manel, cara, faz um Conan aí, você quer participar? Eu falei, cara, eu quero. Então, tipo assim, você tem que ficar atento também às coisas que estão acontecendo. Você entendeu? Por exemplo, vou passar para vocês uma dica. A nova onda do momento agora é o Lovecraft. Então, toda vez que você for fazer terror, se você botar uns tentáculos lá, editor já põe... Por quê? Porque tá todo mundo lançando sobre Lovecraft, baseados nos monstros do Lovecraft, os mitos de cultura, tudo envolve Lovecraft agora. Ele antes foi o Edgar Allan Poe, né? Mas atualmente, game, história em quadrinho, filme, série, é só Lovecraft. Então, se você quiser chamar a atenção do meio aí, começa a fazer um material nesse sentido. Sendo que é a nova hashtag do momento, né, Fábio? Você entendeu? Desenho. Então você tem que estar com o seu radarzinho ali, ó, captando também. Então, gente, a gente está finalizando, o papo foi muito legal. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa mais a acrescentar, senão a gente Por favor, Anderson, por favor, Anderson. O nosso tchau. O Anderson deu tchau. Cara, foi muito maneiro. É isso aí. O negócio é a gente poder estar sempre trazendo, né? Que nem, por exemplo, eu fui falar da minha experiência que eu estou tendo agora, que é o lance do Catarse, né? E é a nova dificuldade, né, Fábio, do momento. Não é dificuldade, mas é de você lançar um Catarse, você fica naquele desespero, né? E toda hora eu fico olhando quanto que eu pedi. Cara, será que não é melhor ter pedido um pouco menos? Mas, cara, eu também aprendi uma coisa no Catarse, nesse filme que eu estou fazendo, que é isso. Eu fui muito naquela onda de dar aqueles brindes, né? E acabou ficando um pouco caro o Catarse, porque tem esses brindes. Então, eu estou percebendo que o pessoal está comprando mais aquele básico, que é revista,
e o marcador de página. E você atinge a meta se todo mundo comprar daquele jeito ali. Então, talvez esse seja uma sacada. Esse negócio de brinde, não sei o que, talvez não seja tão assim que vai ser sucesso o seu Catarse. Entendeu? É uma coisa que eu aprendi que talvez no próximo eu não vou fazer tanto. O meu Catarse eu fiz ele bem básico. A única coisa diferente que eu coloquei foi originais, né? Coloquei alguns originais atrelados, que aí já subia bastante o valor, né? Então, se o cara comprasse lá um pacote 250 ali com o original, já crescia rapidamente. Mas realmente Sim. o brinde ele dá muito trabalho, ele é muito caro e depois para mandar também isso, né? Também fica mais caro também. O Catarse é muito importante realmente fazer esse planejamento e tentar entender os mecanismos, né? Mas tudo é aprendizado, né? O importante é que você tá aprendendo e é uma experiência. O Catarse é uma experiência que eu acho de venda bem interessante. É marketing, né, cara? O que você falou, eu passei exatamente a mesma coisa. Eu postava todo santo dia. O dia que eu não postava, eu não vendia. Todo dia eu vendia pelo menos um. O dia que eu não postava, eu não vendia nenhum. E aí eu percebi que, assim, vamos supor, né? Teve um amigo meu que falou assim, cara, eu preciso comprar seu Catarse. E ele nunca comprava o Catarse. Porque assim, hoje ele lembrou... Não, porque não é nem maldade. Hoje ele lembrou... Não, eu sei, E amanhã chegou lá no negócio dele, a Amazon faz oferta de 5 revistas, não sei o que lá. Sabe, assim, você tem muita coisa acontecendo. Detratores, e aí eu percebi que quando você vai lá e fica martelando, né? A gente acha que tá enchendo o saco, mas assim, se você souber martelar, pode ser chato também, realmente. Mas se você souber fazer um marketing diário bem feitinho, porque eu fiz um planejamento um mês antes, né? Então eu tinha todo o marketing já pronto o meu Catarse durou 45 dias. Então eu tinha todos os 45 dias mais ou menos montados. Os dias que eu não postei é porque eu realmente estava muito cansado, não conseguia e tal. Mas o seu foi tudo ou nada? Não, o meu foi flex também, mas eu alcancei. Foi flex também. Da meta. Mas eu passei da meta. Mas muito em função disso, de eu entender mais ou menos o funcionamento, né, inclusive da cabeça das pessoas e de como elas são bombardeadas por produtos todo santo dia. Então, eu estava um produto a mais para elas, mesmo sendo amigo, mesmo a pessoa já me acompanhando no meu trabalho, porque a gente comprou de vários outros lugares, né, que não são exatamente meus amigos, ou se tornaram amigos por causa do trabalho, também tem isso, a gente acaba ganhando amigos por causa do nosso trabalho, né, isso é uma outra realidade que acontece. E aí eu percebia que eu tinha que estar lá, mostrando para o cara que o meu produto também existia, além da Black Friday, além sei lá, do ventilador de 5 não sei o que lá, 5 velocidades, né, enfim, da revista do Alan Moore, né? Você tem que competir com o Alan Moore, com o Gig da Marvel, com uma porrada de coisa. Não, eu acho que você compete até com o ventilador mesmo, porque o cara sim. precisa comprar o ventilador, né? E ele vai esquecer de você. Você compete com as prioridades da vida do cara, né? Tem isso também. Então, acho que para encerrar aqui o nosso papo, se ninguém tiver mais nada para falar, eu acho que é um pouco isso, assim, essa insistência mesmo de apresentar o seu trabalho, acreditar nele, ouvindo as outras pessoas, obviamente, né? Não acreditar de forma cega e arrogante, né? Mas acreditar naquilo que você está fazendo. Ser um pouco intuitivo, né? Perceber as mudanças, as coisas que você falou, para mim tem muito a ver com intuitivo, assim, de você perceber, se eu fizer tal coisa, né, tal. Às vezes não dá certo, mas eu acho que muitas vezes dá certo. Sim. Eu acho que é meio que esse caminho. O Anderson ia falar alguma coisa? Aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu acho que é isso daqui que a gente tem que ter como resumo desse episódio, de toda a nossa conversa. Porque tem que divulgar, tem que mostrar trabalho, tem que mostrar o que você está fazendo. Como o Emanuel falou, você tem que criar, tem que postar, fazer outras histórias, outras coisas e mostrando para esse mercado, e abrindo o mercado para a gente, né? Que, na verdade, nossa criação é como se fosse aquele facão no meio do mato, e você vai abrindo a mata na sua frente para você desbravar seu caminho. É por isso que você pede Emanuel para ele falar por último, né? Para fechar com chave de ouro. Pois é, não, o Anderson tem a sagacidade das coisas aí.
Então, beleza, gente. Obrigado aí pelo papo. Nós Valeu. vamos gravar o próximo e esperamos que o pessoal aí que está nos assistindo tenha gostado e que olhe os outros episódios. Um grande abraço para todo mundo aí. Apoiem o quadrinho nacional, os catarses aí, pessoal. Valeu, gente. Abraço. Até mais, abração.